Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto que também é muito comum na prática urológica, que são as uretrites e úlceras genitais. Muitos pacientes que têm infecções sexualmente transmissíveis têm lesões e às vezes tem secreção saindo pela uretra ou ardência na uretra ou no passar a urina. As causas mais comuns de uretrite são clamídia e outras bactérias como gonorreia, ureaplasma e micoplasma. Na maioria das vezes, quando se tem uma síndrome uretral, o paciente vai ter ardência ao fazer xixi e pode ter saída de algum tipo de secreção. Quando se trata de clamídia, a secreção que sai pela uretra é clara e translúcida. Quando se trata de gonorreia, é uma secreção mais purulenta e fica o tempo inteiro pingando algum pouquinho. A clamídia nas mulheres, na grande maioria das vezes, é assintomática. Então, as mulheres podem não ter sintomas e estar transmitindo a clamídia para os homens. Da mesma forma, para os homens também, alguns pacientes não se têm sintomas e aquilo vai deixando e pode ir transmitindo para outras pessoas. Em relação às úlceras e lesões genitais, umas mais frequentes são o HPV, que é o papilomavírus, que dá tipo de uma verruga, né? E aí, infelizmente, o preservativo não protege 100%, porque a gente vê muito HPV na região do púbis, da bolsa escrotal e também na glande em volta do prepúcio, né? São lesões que são indolores, são lesões que podem crescer, estabilizar ou até sumir sozinho, dependendo da imunidade do paciente, mas que na grande maioria necessitam de algum tipo de intervenção. Já outras lesões, como herpes, são lesões dolorosas, né? A herpes, em geral, é uma lesão que começa como pequenas vesículas, que são bolhazinhas de água, agrupadas uma ao lado da outra, que estouram, formam uma úlcera, no caso uma ferida, e essa ferida forma uma crosta e desaparece sozinho. O vírus da herpes, ele fica morando no nervo do pênis e tende, quando baixar a imunidade, a aparecer novamente no mesmo local. Então a dica da herpes é uma lesão que dói, que começou como uma bolinha, que às vezes no início, uma, duas, três bolinhas agrupadas bem pequenininhas de 1 a 2 milímetros, que estouram, formam uma ferida maior e pode ter íngua associada, ou seja, aquelas linfonodos aumentados nas regiões inguinais bilateralmente. Quando a gente fala da sífilis, ela também pode formar uma ferida na glande, na grande maioria das vezes é em volta da glande, é uma ferida que não dói, não produz secreção e também não tem nenhuma crosta, é uma ferida limpa, é ulcerada porque as bordas dela são elevadas e tem um fundo mais profundo e essa ferida some sozinha, né? Então as mulheres podem ter dentro da vagina e ela nunca nem perceber que tem a ferida. No caso da sífilis, ela some sozinha e depois de um tempo pode dar outros sintomas, como manchas pelo corpo e depois sífilis terciária, dependendo da evolução, que pode dar até problema no sistema nervoso central. A gente pode também ter donovanose e doença pelo hemófilos do Crey, que são, no caso do hemófilos, também é uma úlcera que tem dor e ela tem uma imagem em espelho, onde ela encosta, ela forma uma outra lesão. Então, pessoal, essas são as mais comuns. Herpes, que é muito comum, sífilis, que estamos tendo uma epidemia, gonorreia, que é bem característica de secreção purulenta 1 a 2 dias depois da relação sexual, e a clamídia, que em geral tem um período de incubação um pouquinho mais longo, né, e que dá uma secreção um pouquinho mais clara, e o HPV, que é muito comum e a gente consegue ver verrugas assim de tamanhos variados, né, e em locais variados também. Então, a melhor dica é se proteger. O preservativo é muito importante e nunca deve ser evitado. Valeu, pessoal, uma ótima semana!